Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 113 Thunderbolt Blaze. Ni Yan se dirigiu à ponte de transferência e foi para a Vila Tazoi. Refazendo os passos da sua jornada anterior, ele atravessou o Plague Forest, o covil do lagarto Gaia e eventualmente chegou novamente no desfiladeiro. O vento frio, originado da tundra desolada ao norte, assobiava pela ravina. Mesmo que fosse esquentar durante sua viagem, atualmente o frio ainda assolava. Ni Yan se manteve na borda do penhasco olhando a floresta abaixo. A ravina era a região central do Plague Canyon e onde o Indiletter Herb, um dos ingredientes primários na produção de poções anti-paralisia, crescia em abundância. Em sua vida passada, quando as pessoas mais precisaram desse ingrediente, seu preço chegou a alcançar 17 pratas por uma única planta. Além disso, já que a quantidade de monstros na área era relativamente alta e consistia basicamente de kobold cansados, um tipo de monstro bem lento que não possuía ataques de longa distância, esse lugar tinha se tornado um ponto preferido para treinamento de magos no nível 20. A única inconveniência era a tediosa jornada até este local. Para chegar até aqui, os jogadores tinham que dar a volta em uma montanha gigantesca. Normalmente, os jogadores fariam esse caminho usando suas montarias. Porém, já que Ni Yan ainda não tinha uma, quem sabe quanto tempo ele iria gastar para andar toda essa distância. Então, a melhor opção era saltar desse penhasco. Naturalmente, isso só era possível graças à joia Featherfall. Caso contrário, essa queda significaria sua morte. Ni Yan finalmente saltou do penhasco. O vento assobiava em seus ouvidos enquanto a floresta gradualmente se aproximava. Cair de centenas de metros de altura ainda era considerado emocionante. Depois de cair por mais de 200 metros, sua velocidade de queda ainda estava aumentando. Rapidamente, a resistência do ar fez com que fosse impossível para ele manter seus olhos abertos. Enquanto o chão se aproximava cada vez mais, ele rapidamente acionou a habilidade da joia Featherfall. Quase imediatamente, sua velocidade de queda foi reduzida para um rastejo. Ni Yan ajustou sua posição e procurou por um local para pousar. Eventualmente, ao achar um ponto aberto entre a copa das árvores, ele adentrou a floresta e chegou ao chão. Ni Yan não entrou em ação imediatamente, mas observou seus arredores antes. A área onde ele pousou era uma pequena clareira, cerca de 50 metros em tamanho, que felizmente estava logo na frente da face do penhasco. Esse local deve dar certo. Ni Yan pensou. A topografia dessa clareira era bem adequada para seus planos. Ele também achou várias Windiletter Herb rapidamente. Essa era uma área obviamente não frequentada por outros jogadores, já que as plantas cresciam livremente em seus arredores. Infelizmente, sua skill gathering ainda não tinha chegado ao nível necessário para colhê-las. Eventualmente, um kobold adentrou a clareira. Esse monstro era um porco-espinho bípede que só chegava à metade da altura de uma pessoa normal. Eles carregavam um escudo com pedaços de madeira com dentes de lobo. Suas costas repletas de espinhos acinzentados e afiados, o que provia eles com uma defesa assustadora além de refletir uma parte do dano. Porém, não só eles eram extremamente lentos, como também eram vulneráveis à magia, o que os faziam alvos fáceis para magos. Esse, por exemplo, ao perceber Ni Yan, soltou um grunhido agudo antes de investir contra ele. Ni Yan usou Transcendente Insight para examinar o kobold cansado. Kill de kobold. Nível 23. HP. 1300. A vida e defesa de um kobold nível 23 eram assustadoras. Ni Yan pegou sua besta e atirou em direção ao kobold. -10, -11, -10. 3 valores flutuaram acima da cabeça do kobold. Porém, como um monstro nível 23, sua recuperação de vida era surpreendentemente alta. Então, o dano causado por Ni Yan foi rapidamente anulado com sua vida voltando ao máximo. Ni Yan ativou Swift Retreat. Com sua velocidade de movimento aumentada em 30%, ele era capaz de aumentar a distância entre eles rapidamente. Depois de ter uma boa noção da velocidade do kobold, ele compreendeu a situação. Desde que ele não permitisse que ele se aproximasse muito, não existiriam problemas. Ni Yan prosseguiu para dentro da floresta e começou a atrair a Agron de vários outros kobolds. Quando ele passasse por qualquer kobold, ele iria pegar sua besta e disparar contra ele. Depois de serem atacados, eles iriam começar a persegui-lo enquanto lutavam para conseguir correr apropriadamente. Dessa forma, ele continuou a atrair monstros, sempre mantendo uma distância boa entre eles, nem muito próximo nem muito distante. Enquanto ele liderava os monstros para correr ao redor da floresta, o grupo começou a lembrar um trem, com Ni Yan como condutor. Começando com um único kobold, mais e mais entravam no trem, até que mais de 20 já estavam o perseguindo. Eventualmente, ele levou o grupo de kobolds de volta para a clareira onde ele tinha pousado. Tendo levado os kobolds para onde ele queria, Ni Yan acelerou o passo e desapareceu de frente dos monstros, fazendo com que a Agron desaparecesse e os kobolds ficassem na clareira. Assim, um grupo de 50 até 60 encheram a área. Felizmente, era improvável que esse grupo fosse sair dali e andar para outro lugar tão cedo. Ni Yan correu para outra região da floresta e continuou a atrair monstros com sua besta. Antes que 10 minutos tivessem passado,
Ele tinha conseguido um grupo de tamanho similar aos anteriores. Porém, ao contrário, nesses grupos, vários kobolds eram mais altos e mais rápidos do que o resto. Entretanto, com tantos kobolds atrapalhando seus movimentos, eles não conseguiram se aproximar de Ni Yan. Ele novamente usou Transcendente Insight. Kill de Kobold, líder, nível 25. HP, 2100, 2100. Eles eram kobolds classe líder que possuíam uma quantidade significativa de vida a mais do que os normais. Em circunstâncias normais, ele jamais se atreveria a atrair esses kobolds classe líder. Porém, hoje eles eram sua presa. Rapidamente, ele levou o novo grupo de volta para a clareira, antes de quebrar a agron deles novamente ao desaparecer de seus campos de visão. Agora, junto com os outros grupos, o espaço estava cheio e congestionado. O processo de encher a clareira de kobolds foi feito com sucesso. Depois de mais meia hora ele tinha levado mais 4 ou 5 grupos para lá. A pequena clareira estava agora completamente recheada com mais de 300 kobolds, uma quantidade que deixaria qualquer um sem palavras. Finalmente terminei. Um leve sorriso apareceu no rosto de Ni Yan enquanto ele observava os kobolds na clareira. O passo final seria obter as recompensas por seus esforços. Ele agilmente escapou dos ataques dos kobolds enquanto se direcionava ao penhasco. Então ele ativou a habilidade do Anel Crawler. Uma força atrativa imediatamente surgiu de suas mãos e ele começou a escalar o penhasco rapidamente. Depois de chegar a uma altura adequada, ele achou um lugar largo para que ele pudesse ficar. Parado na saliência da rocha, ele olhou para baixo e viu uma gigantesca plateia de kobolds. Se ele esperasse mais tempo, todos esses monstros iriam se dispersar. Ni Yan trocou seus equipamentos e colocou os 3 itens que aumentavam inteligência, então ele pegou o pergaminho e ativou. Sistema. Você deseja usar Thunderbolt Blaze? Sim. Sistema. Canalizando Thunderbolt Blaze. Ni Yan começou a ler as palavras do pergaminho enquanto sílabas estranhas saíam de sua boca. Canalizar esse pergaminho necessitava um conjunto de sílabas e gestos. Em outras palavras, precisava de 10 segundos para ser usado. O pergaminho em sua mão parecia uma gigante bola de fogo, furioso e pronto para entrar em combustão. Era hora, Thunderbolt Blaze estava ativando. Os elementos de fogo na atmosfera rapidamente se juntaram, fazendo com que a atmosfera ao redor ficasse incrivelmente quente enquanto ondas e mais ondas de calor subiam aos céus. Parecia que alguma força destrutiva de outro mundo estava sendo ativada, pronta para chover destruição onde quer que fosse chamada. Nuvens de chamas que pareciam um pôr do sol vermelho começaram a pulsar no céu. Ainda assim, tamanha visão representava apenas a destruição. Thunderbolt Blaze era uma magia diária que chamava uma tempestade de chamas para cima do inimigo e só podia ser aprendida por um elementalista. Também era uma magia Rank 1 do templo elemental, o que significava que seu poder destrutivo no início do jogo era surpreendente. Ela podia dar dano para monstros até acima do nível 30, então não era nem necessário falar desses kobolds que eram um pouco acima do 20. O grupo de kobolds começou a sentir o perigo e ficar um pouco inquieto. Um pouco depois eles começaram a se dispersar em várias direções. Em batalhas de vida e morte no passado, Ni Yan tinha aprendido que 10 segundos eram muita coisa. Muita coisa poderia acontecer em 10 segundos. Na verdade, magia podia ser facilmente cancelada por um inimigo no meio de sua canalização. Também era tempo o bastante para um ladrão liberar uma grande quantidade de skills. Receber um combo completo de um ladrão iria sem dúvida alguma mandar o mago para o cemitério. Porém, na situação atual, 10 segundos era pouco tempo. Quando os kobolds finalmente reagiram ao perigo, já era tarde demais. Desde o começo, 10 segundos não era o bastante para que eles pudessem sair da clareira em segurança. Ni Yan mirou onde os kobolds estavam mais concentrados. Thunderbolt Blaze. Uma nuvem flamejante se formou no céu e gotas de fogo começaram a chover sobre os kobolds. Uma assustadora chuva torrencial de fogo. Bum, 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 esferas de chamas bombardearam os kobolds, fazendo com que faíscas voassem em todas as direções enquanto os kobolds soltavam grunhidos dolorosos. Isso lembrava uma cena vinda direto do apocalipse. Onda depois de onda de fogo chovia sobre os kobolds, empurrando todos em um raio de 20 metros para o chão sem a menor possibilidade de se levantar. No meio desse inferno flamejante, uma grande nuvem de dano se fazia visível menos 200, menos 200, menos 200. Subiam ao ar a todo segundo e obscureciam todo o resto. O quão espetacular era essa visão. Mesmo os classe líder que eram consideravelmente mais resistentes eram incapazes de suportar tamanho dano. Cerca de 10 ondas de chamas já tinham na área durante a duração de 15 segundos do feitiço, deixando todos os kobolds terrivelmente torrados. Na área mais concentrada os kobolds pareciam trigo colhido, caídos um em cima do outro formando montanhas. Sistema. Você matou um kill de kobold, mais 500% de SP por matar um monstro acima do seu nível. Você recebeu 5,290 SP. Sistema. Você matou um kill de kobold, mais 500% de SP por matar um monstro acima do seu nível. Você recebeu 5,290 SP. Enquanto tudo isso estava acontecendo, Ni Yan estava observando a barra de experiência crescer de forma assustadora. 58%, 67%,
83%. Ding, dong, um som leve soou. Ele tinha passado de nível para nível 8. Porém não parava por aí. Sua barra de experiência continuava crescendo loucamente. 12%, 56%, 73%. Sistema. Você matou um kill de Kobold líder. Mais 700% de XP por matar um monstro acima do seu nível. Você recebeu 25,290 XP. Sistema. Você matou um kill de Kobold líder. Mais 700% de XP por matar um monstro acima do seu nível. Você recebeu 25,290 XP. Ni Yan percebeu que sua barra de experiência ainda não tinha alcançado 100%. Uma luz brilhante o encobriu enquanto um tinir melodioso soou novamente. Mais um nível, mas sua barra de experiência ainda não tinha parado de subir. Somente quando chegou até 56% que ela finalmente parou. Que quantidade absurda de experiência! Ni Yan tinha sido apenas nível 7 enquanto esses kobolds cansados eram todos acima do nível 20. Então, a experiência fora bem surpreendente. Além do multiplicador, então além da experiência normal, ele ainda recebeu cerca de 7 vezes mais vindo de cada kobold, portanto, explicava a quantidade excessiva de experiência que ele recebeu. A incrível quantidade de experiência fez com que Ni Yan subisse do nível 7 até o nível 9 de uma vez só. Não só isso, mas ele também já estava mais da metade do caminho para o nível 10. Se Sleepy Fox fosse ver a velocidade de Ni Yan para passar de nível, ele provavelmente iria desmaiar de choque. Ni Yan suprimiu sua excitação enquanto examinava a destruição causada pelo Thunderbolt Blaze. Depois de um pouco de tempo, os vestígios do feitiço começaram a se dispersar. A maior destruição fora feita na área central, que estava agora uma completa bagunça. Tinham corpos de kobold espalhados por todos os cantos enquanto o solo estava pintado de negro devido à queimada. Alguns dos corpos também estavam brilhando um pouco, o que era um símbolo de que algum item tinha dropado daquele kobold. Thunderbolt Blaze era um feitiço que afetava tudo em um raio de 20 metros, então, alguns dos kobolds tinham sobrevivido por estarem fora do alcance do feitiço. Porém, eles já tinham fugido há muito tempo com medo devido ao poder do feitiço. Então, ele poderia recuperar os itens dropados com tranquilidade.